Olá, me chamo Kleber. Vou dar andamento aqui então nesse tutorial barra aprendizado, porque eu também estou aprendendo aí o Game Maker. É o seguinte, gente, no vídeo anterior, esse é o joguinho, tá? Só demonstrar onde paramos, na colisão ali bonitinho. E no vídeo anterior, eu realizei um mapeamento aqui do cenário, criei um array com todas as posições disponíveis para podermos preencher com os blocos, os inimigos, com o que tem que ser preenchido, tá certo? Então vem aqui, ó, objetos, painel, obj distribuidor, criar, beleza? Então tá aqui, ó, isso foi o que foi criado aí na etapa anterior. Deixa eu só indentar melhor isso aqui. Um tabzinho para lá, tá? Então criei essas posições, elas são embaralhadas e agora está esperando o que nós vamos fazer com ela. Nós vamos fazer o seguinte: o que eu preciso? Eu vou criar uma região aqui, region, vou encerrar essa região, end region, e eu vou dizer aqui nessa região objetos para serem distribuídos. Então aqui eu vou precisar dizer para o sistema quais os objetos eu quero que ele distribua. Então o que eu vou precisar distribuir? Os inimigos, os blocos inquebráveis e os blocos quebráveis. Blocos quebráveis, destrutíveis. Quebráveis. Aqui eu posso pôr acento, porque é como se fosse um comentário. Então eu vou precisar implementar isso aqui, tá certo? Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma função para que isso seja algo genérico. Então quando eu for pedir para distribuir os inimigos, ele vai usar essa função. Quando for pedir para ele distribuir os blocos inquebráveis, ele vai usar a mesma função. E os quebráveis, a mesma função. Então eu vou fazer um código de forma genérica, que daí ele fica enxuto e vai servir para a distribuição desses três elementos aqui, desses três objetos, perdão. Elementos são outras coisas, né? Nem sei se tem elemento aqui no Game Maker, né? Vai que tem, e eu uso essa palavra e ela tem algum significado. Mas vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, além de já ter determinado essa região, agora eu vou determinar uma nova região, region, que vai ser função. Eu coloquei também aqui, ó, função gerar posições. É bom porque daí ela tá recolhida. Eu já sei que aqui é uma função. Então quando eu precisar fazer manutenção no código, verificar alguma coisa, eu já tenho essa informação de cara aqui, tá? Então essa vai ser uma função para distribuir objetos no cenário. Simples assim. E aí se eu abrir, eu tenho que encerrar, né? End region, encerrar essa região. E vamos começar. Se é uma função, a gente já sabe que ela começa daquele jeitinho, né? Function. Aí eu preciso determinar um nome para essa função. Vou chamar ela de distribuir objetos. Vou batizar ela com esse nome aqui, tá certo? Só que tem um porém, né? As funções que eu mostrei até agora aqui nesse tutorial, elas não passaram parâmetros. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu chamava essa função, ela fazia alguma coisa e me retornava, ou enfim, deixava lá esperando para que eu pudesse usar. Que é o caso, por exemplo, das posições aleatórias. Eu chamo ela cria aquele array, embaralha ele e deixa lá esperando para que eu possa usar em algum lugar. Que vai ser aqui no caso, tá? Já essa função aqui, ela passará parâmetros, tá? Qual parâmetros eu vou precisar passar para ela? Vou precisar passar a quantidade que eu quero distribuir no cenário. Eu vou precisar passar em que instância, sem acento, tá, gente? Então fica instancia, né? Em que instância será aplicado isso? E eu vou precisar passar o objeto. Então, qual objeto eu vou querer distribuir no cenário? Em que instância esse objeto será vinculado? E qual é a quantidade desse objeto que eu tenho que distribuir, tá? Então, esses são as variáveis, os dados, dados variáveis, tá bom? Esses são os dados variáveis
que eu vou usar em comum para distribuir inimigos, blocos inquebráveis e blocos quebráveis. Essa é a estrutura da função, tá certo? Agora vamos fazer ela. Como é que ela vai funcionar? Da seguinte forma. Enquanto... Isso aqui é uma estrutura de repetição, eu acho que eu ainda não usei ela, while, né? Então eu vou dizer assim, ó, enquanto a quantidade for maior que 0, ou seja, inimigos, por exemplo, serão 3. Então eu vou passar o número 3 aqui. Aí eu te pergunto, 3 é maior que 0? É. Se é, ele entra nessa estrutura de repetição. Tomem cuidado aqui para não criar um loop e vocês crasharem aí a aplicação de vocês, tá? Então, enquanto quantidade é maior que 0, o que ele tem que fazer? Ah, eu tenho que distribuir as instâncias. Calma lá, ainda não. Antes de distribuir as instâncias, a gente precisa verificar se já não tem uma... As instâncias não, os objetos, perdão. A gente precisa verificar se já não tem um objeto ocupando aquele lugar, senão vai ficar um sobre o outro. E aí não dá certo, né? Então, antes de sair distribuindo, verificar se já não tem alguma instância naquela mesma posição. Então, o que eu vou fazer? Ó? Se instance position. Tá? Então eu vou chamar essa função aqui. E essa função funciona como? Aqui, ó. Ela quer uma posição no X, uma posição no Y e um nome de um objeto. É isso que ela quer, tá certo? Então eu vou dizer o seguinte, ó. Se tiver um objeto instanciado nessas posições que eu passar aqui, de X e Y, então ele entra aqui. Mas o que eu vou fazer? Se tem um objeto, ele não pode colocar outro. Então eu vou negar isso aqui. Como que a gente nega em desenvolvimento? Na maioria das linguagens a gente usa a exclamação. Então a exclamação é a negação do que vem depois. Então, por exemplo, aqui está vindo o seguinte, ó. Se tiver um objeto instanciado nessa posição. Nesse caso aqui é uma negação. Então, se não tiver um objeto instanciado nessa posição. Vocês entenderam? É uma negação. Mas qual é a posição? Coloquei XY. Qual é a posição? Eu tenho que sortear a posição, tá? Então, vamos lá. Sortear a posição. Para isso, a gente vai chamar, então, aquela função anterior, que é gerar posições. Então, ela vai fazer todo aquele algoritmo que a gente já elaborou. Aí eu preciso declarar aqui uma variável temporária chamada... Opa, fiz errado aí. Chamada _x, que vai receber o quê? Lembra que lá no final ele pega e coloca todas as posições aleatórias, né? Elas estão embaralhadinhas, coloca dentro desse array? Então, eu vou dizer o seguinte. Eu preciso pegar... Porque assim, ó, deixa eu mostrar aqui. Um array é o seguinte, ó. O array ele é dessa forma aqui. Então ele tem o primeiro número, vírgula, e o segundo lá. Sei lá, tô chutando qualquer número, tá? Então o que acontece? Esse primeiro número do array, ele tem um índice também para eu poder resgatá-lo. E lembra que em desenvolvimento, no índice, o primeiro é o 0? Não começa do 1, começa do 0. Então o índice do 64 é 0. E o índice do 192, no caso, é 1, que é a continuação. E se tivesse mais aqui, ó, se fosse assim, ó, vírgula 88, então aqui seria 3 a posição dele no índice. Correto? Só para ficar mais claro. Por que eu estou explicando isso? Porque aqui, ó, posições aleatórias, eu tenho duas. Eu tenho o índice 0 e o índice 1. Só que eu quero só a posição do X. E lembra que eu fiz duas colunas no Excel? A da esquerda, que é a primeira, é o X, e a da direita, que é a segunda, é a posição Y. Nesse caso, eu só quero a posição X. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou dizer para ele que eu quero o índice 0 da posição aleatória. Do que ele embaralhou, eu quero o índice 0, tá? Isso para o X. Deixa eu deletar isso aqui, essa baguncinha. E agora eu vou fazer o mesmo para a posição Y. Porém, eu vou mudar o índice, né? Então aqui, ó, posicóis aleatórias, o Y é a segunda coluna. Então eu vou dizer que é o 1. Entendeu? Bem simples. Dito isso, eu venho aqui então
posição X. Eu vou usar o que ele retornar ali, ó. O que ele retornar aqui, eu vou usar aqui. E a posição Y, a mesma coisa, tá? E o objeto? Esse objeto aqui é o objeto que eu passei, tá certo? Então eu vou deixar o objeto. Nesse caso eu vou passar o objeto obj inimigos, né? Deixa eu ver, é esse o nome. Personagens. Ó, obj inimigo 1, perdão. Então eu vou passar o obj inimigo 1. Então ele vai pegar e vai verificar. Aliás, aqui não é o, aqui são todos, tá? Porque aqui eu tô verificando se já não tem algum objeto no lugar. Então aqui são todos. Desculpa, gente. Então aqui, ó, verifique se existe todos os objetos, qualquer objeto nessa posição aqui instanciada, tá? Se não tiver, então você vai instanciar um objeto. Aqui sim, eu preciso determinar um objeto específico. Para instanciar um objeto, eu vou utilizar essa função aqui, instance. Fiz certo? Instance create. Aí é a layer, tá? Criar uma camada. Então eu vou criar aqui uma camada. Aí ela me pede a posição do X. Qual que é a posição do X? Underscore X. Me pede também a posição do Y. Underscore Y. Aí o que pede agora? A identificação da camada, o nome, tá? Então aqui eu vou colocar instância, porque eu também vou passar esse nome aqui, ó, por parâmetro. Então a instância, no caso, sei lá, eu não tenho aqui, ó, mas se eu tivesse aqui instância inimigo 1, então eu vou digitar lá instância inimigo 1, então ele vem instância inimigo 1, instância inimigo 1, ele vai pegar a instância que eu passar, tá? Depois da instância, ela me pede o objeto, a mesma coisa, o objeto eu vou passar. Então eu vou digitar aqui o objeto que eu passar é o que ela vai criar ali, vai instanciar, tá? Terminou isso, tá pronto? Não, se eu terminar o código assim, eu tô fazendo um loop infinito, porque eu tô dizendo assim, ó, se a quantidade for maior que 0, e aí vamos supor que eu passei 3, aí ela vai ver, quantidade é maior que 0, 3 é maior que 0? Então faz isso aqui. Aí ela vai ver, 3 é maior que 0? 3 é maior que 0? Então ela vai ficar nesse loop infinito, porque sempre vai ser maior que 0. Então eu preciso agora fazer com que a quantidade diminua, tá? Então para isso é só eu digitar aqui a variável quantidade que eu passei ali, só que daí eu decremento ela, ou seja, se ela entrar nessa situação aqui, ela vai decrementar 1. Então se ela era 3, né, ela vai passar a ser 2. Aí se ela era 2, vai passar a ser 1. Se ela era 1, vai passar a ser 0. Aí 0 é maior que 0? Não, morreu. Aí o código acabou aqui, chegou no fim, tá certo? E aí não vai dar erro, beleza? Vamos ver se isso aqui tá funcionando? Então vamos lá, inimigo é o primeiro que eu tenho que declarar. A função já está prontinha ali de forma genérica. Então, eu vou chamar essa função, como que eu chamo ela? Olha lá, distribuir objetos, tá? Deixa eu tentar melhor para cá. Então aqui, ó, eu vou chamar o distribuir objetos. E aí ele pergunta aqui, ó, ele me pede os parâmetros. Parâmetro quantidade. Ora, inimigos, eu vou passar 3. Quero distribuir 3 inimigos. Qual vai ser o nome da instância? A instância eu vou chamar de inst underscore inimigo 1, que é o padrão que a gente está seguindo aqui. Então, eu não tenho essa instância ainda, ó. Eu vou criá-la, porque senão vai dar erro, porque se ela não existir, como é que eu vou colocar um objeto nela, tá? Então, inst inimigo 1. Então, criei essa instância ali. Voltamos lá pro fonte. Tá, então, criei a instância. Agora, ele me pede o objeto. Qual o objeto que você quer instanciar? É o obj inimigo 1. Esse aqui é o objeto. Vamos rodar aqui, ver se eu não esqueci de nada, ver se vai funcionar. Ó, esse tá lá, né? Com aquele probleminha básico, né? Que vocês já sabem. Vamos resolver aquele problema. Resolver não, né? Eu ainda tenho que estudar e descobrir o porquê que ocorre isso, né? Eu já tenho uma linha de raciocínio. Cadê aqui? Sprite. Inimigo frente. Configuração. Eu vou marcar qualquer opção. E aí eu rodo novamente e pronto. Então tá aparecendo aqui os nossos inimigos distribuídos aleatoriamente
nenhuma daquelas posições que a gente pediu para o jogo, tá? Então agora o que eu vou fazer? Vou fazer os demais códigos. E olha como é simples agora. Como a gente fez de forma genérica, agora eu vou distribuir o quê? O bloco inquebrável já tem, né, uma instância dele. Falta a instância do bloco quebrável. Vamos criar uma instância aqui então. Inst bloco quebrável sem acento, né? Quebrável daí fica, tá? Eu vou bloquear aqui para eu não fazer uma cagadinha, né? Que isso é bem comum. Então, beleza. E olha só, como isso aqui é genérico, ó, eu vou repetir aqui, ó, distribuir objetos. Qual é a quantidade? Os blocos inquebráveis, eu tenho que distribuir 8. Kleber, de onde você tirou esses números? Ora, eu abri o jogo e analisei o jogo lá do Bomberman, tá, gente? Essa versão do jogo. E pela minha contagem era isso, tá certo? Simples assim. Não tô tirando esse valor de qualquer lugar, não. Tem uma lógica, tá bom? A instância, inst. Esse aqui é o quê? Bloco inquebrável. Bloco inquebrável, né? Sem acento. E qual o objeto? Então, obj bloco inquebrável, né? Que não tem acento. Vamos ver essa distribuição se está acontecendo. Ó, está lá. Esses aqui são os blocos inquebráveis, ó. Então foi distribuído, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inimigos, 1, 2, 3. Então tá distribuindo certinho. E por fim, vamos realizar distribuição, né? Distribuir objetos. E esses aqui são 33, gente, que são os blocos quebráveis, tá? Então aqui, inst bloco quebrável e o obj bloco quebrável também, tá certo? Então são 33 para serem distribuídos, F5. E está lá, ó. Esses aqui também deram problema. Vamos lá fazer aquele ritual, ó. Vem aqui nas sprites, cenário bloco quebrável. Então eu venho aqui nas configurações, marcar qualquer opção aqui, dar um F5 e tá pronto. Tudo distribuído aqui no nosso jogo, né? Bem tranquilo aí. Tá certo? Então, eu não vou contar, vou contar? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 blocos quebráveis, 3 inimigos e 8 blocos inquebráveis. Tá bom? Kleber, você disse que era aleatório, mas você rodou o jogo de novo e os inimigos, os blocos inquebráveis, eles estão no mesmo lugar. Gente, o Game Maker ele possui essa ferramenta, por mais que você coloque aleatório, quando você rodar ele aqui, ele sempre vai colocar nas mesmas posições, ou seja, o aleatório dele vai ser sempre a mesma posição sorteada, tá? Por quê? Para você realmente fazer os testes. Mas tem como desativar essa opção. Eu só não estudei sobre, mas depois eu vou pesquisar. Eu vi em algum vídeo, algum canal, alguém falou sobre isso. Então depois eu vou pesquisar e aí eu mostro para vocês como é que a gente desativa essa opção aí para realmente deixar aleatório aí, né? Para realmente ele ficar todo aleatório. Então vamos finalizar aqui. Então espero ter ajudado vocês e até uma próxima.